preparando, rezando, e voltei muitas questões, né, sobre a vocação da minha vida. Estou aqui para partilhar com todos e agradeço. E também temos essa diversidade maravilhosa da vida vocacional, o irmão Cleiton, né? Que é consagrado dentro da vida religiosa. Boa noite, irmão Cleiton. Seja bem-vindo. Laverino, seja bem-vindo. Boa noite. Sou natural do estado de Santa Catarina, mas atualmente resido em Canoas, no Rio Grande do Sul. Sou irmão lasalista, ou irmão das escolas cristãs. A minha congregação, meu instituto, é uma congregação dedicada que possui como carisma, né, dar educação humana e cristã a crianças, jovens e adultos, em especial aos mais pobres. Uma congregação constituída somente por irmãos, não temos sacerdotes, e a nossa missão se dá, então, no processo de evangelização dentro do meio educacional. Muito bom estar aqui com você essa noite. Ser minha vida consagrada dentro dos institutos seculares. Boa noite, Moema. Boa noite. Então, eu atualmente sou presidente da CNIS, que é a Conferência Nacional de Estudos Seculares do Brasil, né? Também faz parte do Organismo do Povo de Deus, a CNBB, e sou do Instituto Secular Murialdo, né? Então, Instituto de Vida Consagrada Secular. Né? E moro aqui em Caxias, a gente trabalha na pastoral, também na pastoral da educação, setor ensino religioso. Coisa boa. O Marcos também é o nosso comunicador aqui, atuante da nossa comissão, vai responsável pelo chat também. Como é que é o esquema do chat? Assim, é só mandar mensagem? Seu microfone, Marcos. Com certeza. Abriu o microfone. Deu. Tá, jóia. Seja bem-vindo. Então, tá. Vamos começar, então. Já estamos apresentados, já estamos... A primeira questão, a primeira reflexão, a primeira pergunta, essa roda de conversa, essa entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de testemunho, né? A dar uma resposta de vida e assumir o chamado, uma vocação. É de se pensar o que nos leva, o que nos anima, e como dar um testemunho, né? Nós estamos livres aí, nossos convidados. O que nós, como casal, o que mais nos anima é a própria vida em si e o engajamento que temos na comunidade de fé, e a própria família nos anima. Por quê? Nós dois fomos criados em família católica, muito piedosa, muito praticante, e desde que casamos, a nossa proposta é essa, familiar, desde que foi fundada aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Participamos também da pastoral litúrgica, do pré-matrimonial, fazemos parte, né, dos encontros de noivos. E o que nos anima é a própria fé. O Papa Francisco, na catequese desse final de semana, ele diz mesmo que a fé é um convite para agir. Então, desde que somos cristãos, batizados, católicos, engajados, temos fé, nós temos que ter uma atitude, uma ação. Então, é isso, a própria
condição de sermos cristãos católicos nos anima e nos leva a caminhar dentro da igreja e sermos seguidores de Jesus Cristo. E é exemplo do que está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, quando Deus, tendo criado o homem e a mulher, os abençoou. A partir daí, entendemos que ele deu-nos o sacramento do matrimônio. E como viver esse sacramento do matrimônio? É viver um dia de cada vez, tendo a fé como fundamento da esperança de que Deus existe, é o Criador de todas as coisas, e que de um amor infinito. E esse amor infinito tem que ser repartido com os irmãos. É isso. Nós vivemos, sim, apaixonados pela nossa família e pelas famílias. Nós vivemos uma cultura globalizada amarga, muito amarga, e nós precisamos de estar sempre remando na contramão. E isso, a nossa fé, a nossa busca, a nossa tentativa sempre de enfronharmos mais da igreja. E a ligação com a igreja e com as normas que a nossa igreja nos passa, a gente está caminhando e está buscando. E na família, a gente sempre preservou a certeza da necessidade da catequese aos filhos. Mas essa catequese, ela não é cônjuges. Estão essa catequese cristã numa forma mais consciente, adulta, de acordo com a modernidade do momento em que vivemos. Enfim, buscando sempre os institutos da nossa igreja. O Laudelino, você falou aí que foi uma semana de oração, de retiro, de busca, desde que a irmã Ema também nos convidou. É isso, é buscar, né? É a busca, meu Deus, vamos falar o que precisamos, né, bem? O que realmente passa da nossa vida, né, Carla? Você está rindo aí, mas não é fácil, não, viu? Mas, hein, Laudelino, nós também vivenciamos esse estado aí que você vivenciou, viu? Pode estar certo. Isso, então, aproveito e já dou continuidade aqui, né? Isso. O que me anima... Olha, primeiro eu esqueci de dizer que eu sou de Minas Gerais também, né? Não disse. Sou do sul de Minas. Estou atualmente em Caxambu, onde nasci, mas eu moro em Itajubá, também aqui no sul de Minas. Mas trabalho na CNBB, né? Na Comissão para o Laicato. Então, eu estava dizendo, hoje, eu acho que eu tenho uma clareza maior para dar essa resposta. Mas confesso que na análise que eu fui fazendo, na revisão de vida, eu vi que, no início, era meio difícil até de distinguir o chamado, não é? Tanto que eu estava procurando, né? Sabe aquele início que a gente acha que, para agradar a Deus, tinha que ir ser padre? Não é? A Moema dizia no início, né? A vocação não é só ser padre, né? Mas a gente achava, e muitos acham até hoje, né? Então, eu tive essa fase também, no início, era coroinha, né? Lá na missa... antes do concílio ainda, né? E queria ser padre, depois vi que não era, estudei, né? Depois eu fiz uma experiência de comunidade inserida no meio popular, lembra lá nos anos 80? Religiosos iam para o meio popular, cristãos leigos também, institutos seculares, até presbíteros iam. Eu fui junto com um padre e com ex-seminarista, fomos morar numa periferia bem pobre, em Itajubá. Mas depois, 3 anos, a gente terminou e eu fui ser um administrador paroquial como cristão leigo, uma paróquia que não tinha padre. Mas sabe que a ansiedade era querer descobrir, quem sabe,
Deus vai me mostrar ali se é para ser padre mesmo. O bispo da diocese de Pouso Alegre queria que eu fosse direto para o seminário, falou, não vai perder tempo não, vai para o seminário. Falei, não, Dom José, eu quero descobrir, vamos ver, né, se é isso mesmo. Eu fui para ficar 8 meses, fiquei 5 anos nessa cidade, pequenininha, sem padre, mas ali fazendo um trabalho, não sentia a necessidade de ser padre, porque o padre ia todo fim de semana. Tinha um padre que trabalhava na diocese de Pouso Alegre, era reitor do seminário, perto dessa cidade, que é no sul de Minas, mas ele era reitor em Taubaté. Aí ele vinha todo fim de semana, é perto, é 50 quilômetros. Todo fim de semana ele vinha. Inclusive, hoje ele é o arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, né? E ajudou também nesse discernimento, sabe? E eu vi naqueles 5 anos, eu tive outros tipos de experiência ali. Por exemplo, eu vi os cristãos leigos sem saber o que fazer. Muitos eram vereadores ali na cidade, mas eram enganados, né? E a gente viu a necessidade de formação para a liturgia, formação para a catequese, formação para a sociedade, que é a vocação própria do laicato, né? Como São Paulo VI tinha escrito naquela época, né, na sua exortação apostólica. Enfim, essa angústia, né, de saber, de buscar. Depois eu fui, entendi, na campanha da Fraternidade de 96, sobre fraternidade política, e como cristão leigo, eu tinha um chamado para a vida também na política, né, na sociedade. E, com o apoio da comunidade, aliás, a comunidade exigiu que eu aceitasse, né, como cristão leigo, eu assumi cargos de vereador, 2 cargos de vereador, depois fui deputado estadual em Minas Gerais, depois fui vice-prefeito em Itajubá. Sempre, aí eu fui analisando, e hoje respondo com muita clareza, né? A busca do reino de Deus, a chama que arde, que crepita dentro da gente, né? A possibilidade real. Deus tem um plano maravilhoso e ele é real, né? E como cristão leigo, a gente tem a nossa parte importante. Como cristão presbítero, diácono, bispo, religioso, religiosa, consagrado no instituto secular, cada qual dentro de um corpo, né? Esse ano nós vamos ter a Assembleia dos Organismos, né, Noema? E naquela Assembleia dos Organismos a gente sente que a gente é um corpo, né? Já estou lá, inscrita. Isso, nós somos um corpo. Cristo é a cabeça, como disse São Paulo. Para não alongar muito, eu paro aqui dizendo isso. Então, o que me anima? Essa certeza de fé, claro que é fé, não é uma certeza, não é científica, é de fé, né? De que a proposta do reino é concreta e que Deus nos dá a graça, o Espírito Santo nos dá os dons, os carismas, para que a gente construa, ou melhor dizendo, né? Revele o reino que já está no nosso meio. Convidar no peito, então? Sim, Pode pode dar ser. partida aí? Sim, pode ser, continua aqui. Isso. E olhando para essa pergunta sobre as questões que me motivam, que fazem eu falar do meu testemunho, que me faz dar uma resposta, eu acho que em primeiro momento, é a questão da fé mesmo, né? Se você quer ser cristão, católico, você não tiver esse sentido da fé, você não vai conseguir viver de forma verdadeira ela, né? Seja como eles falaram, seja como sacerdote, seja como religioso, seja como leigo, ou seja qualquer pessoa que tem uma relação com a igreja. E eu acredito muito que essa fé ela tem que ser levada a um compromisso, né? E a gente tem que comprometer essa fé com a nossa vida, com um projeto, né? Eu gosto de falar que Jesus ele apresentou um projeto para as pessoas, projeto do reino de Deus, né? Eu me agarro a esse projeto, né? Acredito muito nessa proposta que Jesus apresentou do reino de Deus, a forma como o São João Batista de La Salle, né? O patrono, o padroeiro dos educadores e o fundador do nosso instituto, né? Fez. Então, olhar essa proposta, esse projeto e assumir esse compromisso. E o La Salle, ele tem uma frase que no final da vida dele vai dizer assim, que de compromisso em compromisso Deus foi levando ele
e ele assumiu a sua vida, e quando vê, ele já estava ali, idoso, quase morrendo, né? E depois ele fala, adorem tudo a vontade de Deus a meu respeito. E eu acredito que no final da minha vida eu também quero falar isso, né? Que de compromisso em compromisso eu fui sendo levado, conduzido por Deus, e dizer, né? Adorem tudo a vontade de Deus a meu respeito. Tudo que Deus foi me conduzindo, foi me levando. Eu acredito que assumo a minha vocação, então, com muita fé, e assumo ela como um compromisso de vida. E não para mim, né? Para as outras pessoas, para o mundo, para os outros que estão ali, em especial os mais necessitados, né? As pessoas mais carentes, as pessoas que necessitam. E como no Evangelho fala, né, do bom samaritano, quem é o teu irmão? Aquele que se apresenta com uma necessidade, né? Seja feridas existenciais, seja feridas humanas, seja feridas materiais, seja ferida da fome, seja ferida pela falta de fé, né? Então, eu creio que é essa a minha opção de vida, né? E eu optei não em ser sacerdote, né? Pela vida religiosa, não pelo sacerdócio, mas como irmão, uma congregação de irmãos. E é por isso, né? Eu acredito muito nisso, ser irmão dos outros. Foi isso que eu optei pela minha vida, né? Esse ano eu faço meus votos perpétuos, faz 5 anos que eu sou irmão consagrado, e esse ano eu faço meus votos perpétuos. E quando meu irmão provincial falou assim, irmão, escreve a carta pedindo para fazer a preparação. Eu falei, já vou escrever para fazer os votos perpétuos, que eu estou convicto, né? Eu sou feliz como religioso, como irmão, e porque eu sou com os outros, né? Sou o irmão dos outros, em especial dos meus alunos. Eu também atuo como professor, né? E graças a Deus eu consigo motivar eles a saírem da sala de aula comigo e a lugares de periferia, a lugares onde há uma falta de alimento, há uma falta das condições básicas, né? E depois que eu levo eles para lá é que eu vou falar de fé com eles, que eu trago eles para a capela, né? Eu falo, agora a gente vai entender tudo que a gente viveu, né? Vamos para a capela, vamos para rezar. Porque se eu fosse para a capela, rezasse com eles, fizesse um momento, até mesmo de adoração e coisa assim, mas levasse isso longe da vida dele, das experiências deles, não ia fazer sentido, né? Como na minha época de adolescente não fazia. Então eu levo eles para esses lugares, faço eles assumir um compromisso com as pessoas lá, depois eu volto para celebrar com eles, né? Para mostrar que é importante rezar o que a gente vive, rezar as nossas lutas, entender, meditar, dar uma luz para aquilo que a gente vive, né? E eu estou fazendo isso também, estou assumindo esses pequenos compromissos na minha vida, que vão me constituindo como o irmão Clayton, né? E que eu assumo com muita fé, com muita alegria. Que coisa boa. Tanta riqueza, né, gente? Muito, muito rico sempre, né? Ouvir a experiência do outro nos enriquece, né? Eu acho bem importante isso aqui. E, Morena, agora como é que é esse testemunho? Então, agora eu vou contar a minha história, muito no início, né, da vida. Quando eu era menina, tinha 4 anos, 3,5 para 4, na casa da minha avó, no quarto dela, tinha um crucifixo muito lindo. E eu sentava ali e conversava com Jesus, né? Pequenininha, conversando com Jesus, contava, ele era meu amigo, eu dizia para os outros, olha, eu sou amiga de Jesus, eu converso com ele. Aí minha avó levou na missa, primeira vez, né? Eu fui levada na missa, então. Mas eu achei tudo tão fantástico, porque eu perguntava para a avó, mas para que tudo isso aqui? Para Jesus, a dizer, mas então meu amigo é tão importante assim, né? Eu achava assim fantástico, e contava, cheguei a levantar na igreja e gritava, pessoal, ele é meu amigo, né? Jesus é meu amigo, porque eu achei uma coisa fantástica, aquele meu amigo, né, que eu conversava, tá, era isso. Então, claro, essa é uma coisa de criança, mas a gente vai crescendo, e sempre aquela coisa assim, como eu posso estar mais perto de Jesus? Como eu posso? E aí vai florescer justamente a minha vida consagrada, a partir dessa conversa com Jesus. E esse Jesus, eu sempre percebi como vivo, né? Ele é ressuscitado, ele está aqui comigo. Não é uma ideia, como diz o Papa, né? O Papa emérito, né? Jesus é alguém, não é uma ideologia, não é uma ideia, é alguém. Então, quando você percebe Jesus como alguém na tua vida, acontece como aquilo que Madalena, né, ali no túmulo, ela chorava, né, triste. Jesus até chegou perto dela, nem percebeu, porque estava tão envolvida na tristeza, mas quando ele chama Maria e ela responde, aí ela sai correndo anunciar.
Então, eu acho que aqui que está a raiz da missão, né? Quando se encontra com Jesus de verdade, você não pode parar, não pode deixar de lado, você tem que anunciar. É uma alegria, aquilo que vem um testemunho do coração mesmo, né? Eu encontrei, eu vi o Senhor, e eu preciso contar para todo mundo que eu vi o Senhor, e a vida da gente fica por ali. E daí, então, lá pelas tantas, na minha vida, né, veio essa coisa de fundar um instituto consagrado, secular. Mas eu achava é impressionante como quando a gente tem que se deixar conduzir pelo Espírito Santo, né? Eu tenho muito isso, deixar conduzir. Às vezes parece uma coisa bem, bem fora, né? Mas como é que eu vou fundar uma coisa dessa? Não é meio estranho? Eu nem sei bem como é que é esse tal do estudo secular, vou fundar agora um estudo. Mas tinha aquilo muito forte na minha vida, mas tão forte que eu sonhava com isso. Sonhava que Deus me pedia isso. E eu, mas como é que eu vou fazer, né? E olha que coisa interessante, veja como que é o Espírito de Deus. Uma pessoa começou, veio me procurar. Olha, quem sabe a gente vai e tal, aqui em Caxias. Depois, uma professora do Chile me escreve uma carta. Gostaria, quem sabe, eu ouvi dizer que você estaria talvez fundando um Instituto de Vida Consagrada. Eu gostaria de fazer parte, a professora do Chile. E assim foi, gente, impressionante como foi disseminando aquilo, né? Foi para o Chile, depois foi para a Argentina, depois foi para o México, para o Equador, nós temos 2 grupos no Equador, foi para a Itália. Então, o Instituto foi crescendo. E o mais interessante agora, ultimamente, aconteceu na Índia, e um trabalho muito bom na Índia, né? E depois veio de Sri Lanka. E aí eu fui olhar no mapa, mas veio invocações de Sri Lanka, deixa eu dar uma olhada no mapa para ver onde é que está Sri Lanka, né? Que era Ceilão, nem me lembrava mais, aí no sul. Então, e lá se formou também, né, uma casa que acolhe as crianças vítimas de guerra. E elas, em plena guerra, né, civil, conseguiram construir a casa e acolher essas crianças, que agora, domingo passado, me disseram, estão morrendo de fome, o que nós fazemos? Aí a gente fez todo um trabalho lá para a Espanha, que tivesse uma ONG para ajudar. Então, veja, isso que eu digo, a gente se colocar nas mãos de Deus, né, sem colocar obstáculos, porque geralmente diz, mas será que vai dar certo? Será que não... Sabe aquela coisa do será, não vai dar, não vai dar? Não, se coloca nas mãos de Deus, o Espírito Santo, ele faz as coisas. Eu sempre digo assim na vida, olha, o nosso trabalho é acolher, né, e não atrapalhar o Espírito Santo, não atrapalhar, deixar que ele leve. E ele leva para coisas que a gente nem imagina que possa acontecer, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente trabalha, então, com a pastoral, né, o ensino religioso, que eu acho bem, bem importante o ensino religioso, nesse sentido, porque se a catequese, ela educa a própria fé, o ensino religioso desperta para a fé. Eu trabalho com os professores lá na Shekinah, que a Paulo e a Miriam conhecem, a gente faz retiros com elas lá, e quantos professores que eu vi assim, despertar para a fé, sabe? Despertar. E mesmo, às vezes, chega professores lá que, revoltados, a filha morreu, aquelas coisas assim, que acham que é Deus que mandou, né? Mas depois começa a descobrir. E aí eu chego na igreja, às vezes, olha, estamos aqui, digo, olha que bom. E vejam bem, esses dias tivemos um curso, que agora, assim, nessa forma, expande mais, né? Lá no Itambezinho, lá naquela região bem, bem distante, eles nunca tiveram tido um curso de formação lá, nunca, porque é muito longe, é muito difícil o Estado, nós trabalhamos com escolas do Estado, né? E ele me disse assim, o curso serviu não só como conhecimento, mas para eu me encontrar. Então, tudo isso, veja, é força do Espírito, né? A gente ali tem que se colocar nas mãos de Deus e deixar que ele leva, né? E realmente acreditar que ele pode fazer muita coisa, né? Se a gente deixar. Então, é esse meu depoimento. Nem todo mundo fala. Percebendo a fala de vocês, primeiro se percebe um sincero entusiasmo, né? Uma sincera alegria. Isso já é um testemunho, né? Palavras fortes, opção, fé, amor, é isso que eu quero, sabe? E resposta mesmo. Isso engrandece essa questão de opção. Quando a gente fala em vocação, a gente fala em opção, né?
E Deus tem aqui nos... Quando a gente faz uma opção, vocês falaram muito em sintonia com Deus, a gente não perde algo, a gente ganha. E a fala de testemunho de vocês é assim, quanto se ganha em fazer opção por uma vocação. E isso fez mesmo de escrever um pedido, dá vontade de, estou aqui, né? Estou aqui, o que eu quero é a família, vamos lá, vamos batalhar por essa igreja, né, Lavelino? Batalha em todo quanto é sentido. Não, padre, não precisa, eu quero ser assim, desse jeito que eu vou batalhar pela minha igreja. É lindo, é fantástico. Eu tenho, assim, só uma observação que eu fiz nas falas, que eu acho importante para o pessoal ficar percebendo depois. O dia a dia. Como é que é o dia a dia de um casal, o dia a dia de um leigo engajado, o dia a dia de um consagrado religioso, consagrado secular? O que é essa mescla de profissão e vocação? O que é essa mescla de, meu Deus, eu estou cansado, não vou conseguir? O que é essa mescla de, nossa, quanta alegria? Isso é um testemunho do nosso dia a dia. O importante é isso, Carla. Esse testemunho do dia a dia quer dizer viver um dia de cada vez. Quando nós assumimos a vocação matrimonial, isso já há algum tempinho atrás, sabe? Porque a gente tem já um caminhar pela vida, cuja adolescência já está bem consagrada. A Nelma escreveu no chat, nós vamos envelhecendo e Deus vai nos conduzindo, vai nos encaminhando. Eu não digo envelhecendo. Ninguém envelhece. Não envelhece. Não envelhece. O tempo é que vai passando pela gente. E só que, à medida que esse tempo vai passando, a gente começa a sentir muita saudade de Deus. É verdade. Mas acontece que no nosso cotidiano nós procuramos vivenciar a religião que professamos, quer seja na conversa entre os dois, quer seja na conversa com pessoas que às vezes até nem conhecemos. Tratar com dignidade aqueles que mais precisam, sem oferecer esmola, mas oferecer palavra. Aliás, esmola, é claro que todos sabem, é uma palavra de origem hebraica, cuja raiz quer dizer fazer justiça. Então, não se dá esmola, é dar ao outro que não tem aquilo que nos sobra. Mas acontece que, então, nesse dia a dia, nós somos sempre voltados também para a igreja. Fazemos parte da família ECC, do Encontro de Casais com Cristo. Muito embora o Encontro de Casais com Cristo, ele só existe naquele momento em que o evento é realizado. Mas o encontro muito nos ensina, muito nos tem a dar. E nós fazemos, às vezes não, a gente é sempre convidado a fazer palestras nos encontros, e essas palestras nós as colocamos como conversa. Sim, sim. Sem esquecer que não estamos numa posição superior, mas todos aqueles que estão nos ouvindo têm coisa. Trabalhamos em tudo aquilo que a igreja nos convida. A Miriam coordena a liturgia da missa das 7h do domingo. Nós fazemos parte da equipe de leitores. Já fizemos parte como ministro da Eucaristia.
E estamos sempre presentes, procurando viver dia a dia, e viver de uma maneira em que a gente possa ser exemplo para aqueles que conosco convivem, e muito pequena, mas que cala muito na vida de todos nós. Quando eu entro num elevador, eu nunca deixo de cumprimentar, e cumprimentar com voz firme, olhando nos olhos daqueles que estão lá dentro, um bom dia, boa noite, boa tarde. E assim, quando passamos na rua por pessoas que às vezes dirigem o olhar para nós, sempre os cumprimentamos, para mostrar a dignidade que há em todo ser humano. Nós sabemos, gente, que nós, como família, vamos ser muito cobrados nas próximas gerações. O que a gente fez hoje, no nosso dia hoje, como fala o Papa Francisco lá na Laudato Si, o que nós fizemos para o pessoal de amanhã? E esse pessoal vai nos cobrar. Então, não é fácil, não é fácil como casal. A própria a casal, isso é uma realidade, um tanto quanto individualista. O que a gente tem que policiar muito, porque todos nós, principalmente por causa das mídias, nós vamos nos tornando muito individualista. E isso é uma coisa que a gente batalha muito, chama a atenção dos outros, chama a atenção dos filhos. Tipo assim, a oração antes, depois, quando reúne todo mundo, igual nós reunimos, né? Dia dos Pais. Então, assim, a oração também, e depois das refeições, umas coisas pequenininhas, sabe? Muitos detalhes pequenos no nosso cotidiano, na vida da família. Todas as nossas filhas já estão casadas, nós temos 4 netos, e uma casada também, a caçula tem 6 anos, tem um universitário de 18. Então, assim, e tem outros, eles estudaram todos. Então, assim, a gente tem que buscar. E olha, o que nos assusta muito, eu peço licença, eu vou ler, é curtinho, lá na Laudato Si, muitas vezes há um consumo excessivo e míope dos pais que prejudica os próprios filhos, que sentem cada vez mais dificuldade em comprar casa própria, fundar uma família, e a gente está vendo principalmente essa tendência, né, uma coisa que tem nos assolado muito, que nos, sabe, a tendência, não, eu não quero filho, eu quero um pet. Hoje tem pais e mães de pet. Então, assim, são vários. Nós tivemos em Israel, quando estivemos lá, quantos anos, bem? Já tem 7 anos. 2000, quase 10 anos. A gente já sentiu lá essa coisa forte, ser pai e mãe de pet. Criança, não. É mais vantajoso ter o pet. Então, assim, são coisas que a gente vem enfrentando e que pedimos muito a Deus e que Nossa Senhora passa na frente para que o nosso cotidiano possa responder ao apelo de Jesus Cristo para hoje. Que beleza. Eu ouvi dizer uma vez e me chamou muita atenção. Não só perguntemos que mundo estamos deixando para os nossos filhos, mas que filhos estamos deixando para o mundo, né? É incrível isso, né? É incrível porque, assim, às vezes você tenta uma coisa, cara, forte. Então, sabe? Então, é aquela crença, aquela fé que o bem vencerá. Continuamos na luta. Exato. Laudelina, eu estou curiosa para saber como é que é esse desafio ser um cristão católico, apostólico, romano, praticante na política. Te peguei agora, hein? Nossa, que então, né? Pois é. Os últimos papas têm deixado claro que a política é a mais perfeita forma da caridade. Sim, sim. Depois, especificamente, São João Paulo II insistiu, Paulo VI, né? O Concílio Ecumênico Vaticano II chega a dizer que o cristão na política abre caminho para o evangelho.
O evangelho é que todos tenham vida e vida plena. E na política a gente consegue, com leis justas, né? Fazendo um orçamento para a justiça social, para a distribuição da renda, para que todos tenham o mínimo necessário, pelo menos, para a sua dignidade, casa, alimento, educação, né? Saúde. Então, a política é importante para que a gente assuma, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas na conversa, eu estava me lembrando o seguinte, né? Perguntava que, no dia a dia, como é que a gente vive. O documento 105 da CNBB, exatamente é sobre cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra, luz do mundo. É o documento 105. No item 15, ele vai dizer assim que o mundo e a história da humanidade são o campo onde o amor de Deus acontece e se manifesta. E vai dizer que o mistério da encarnação do Verbo de Deus, né? Jesus se encarnou na ambiguidade do mundo, né? E no tempo e no espaço. E nós cristãos também vivemos e testemunhamos a fé e o projeto do reino de Deus, que transcende o tempo e o espaço, né? Mas nós vivemos enquanto estamos neste mundo, né? No tempo, no espaço, no dia a dia. São João Paulo II começou a dizer muito para nós, cristãos leigos, na sua exortação apostólica, Christi Fidelis Lais, e espaços, os ambientes onde a gente tem que dar o testemunho, começando da família. Está aí um casal maravilhoso, começando da família. E depois o mundo do trabalho, da ciência, das artes. Né? São Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, ele vai dizer isso. O vasto e complexo mundo é o campo próprio do laicato, né? Vasto e complexo mundo da família, da ciência, das artes, da educação, da economia, da política, do meio ambiente. O Papa Emérito, Bento XVI, ele já usa um termo, né, que são os novos areópagos. Aquele espaço onde São Paulo conta lá na Carta aos Coríntios, né, que ele esteve em Atenas, e foi lá naquele espaço chamado Areópago, que é um espaço onde se falava, se fazia filosofia, se pregava, né? E ele fala do Deus desconhecido e apresenta para os gregos. Eu vim falar para vocês deste Deus desconhecido. Então, Bento XVI, o Papa, ele nos falava, agora há pouco tempo, desses novos areópagos, que o Papa Francisco dá continuidade. Então, rapidamente, no dia a dia, a gente vai vivenciando, enquanto cristãos leigos e leigas, né? Na família. Primeiro, é o areópago primordial, família. Família é célula da igreja doméstica, e é célula da sociedade. É a interface entre igreja e sociedade. A família, né? Então, depois vem o mundo do trabalho, mundo da política. Ó, tá dando uma reverberação aí, Maria José. Aí, fechou, tá certo. Então, o mundo do trabalho, o mundo da economia, o mundo da ciência, é no dia a dia que a gente vai dando respostas, né? E olha, nós estamos, rapidamente, só para concluir a pergunta sobre a política. Estamos em época, inclusive, de política. A CNBB lançou agora, através da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato e do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né, e também da Comissão de Justiça e Paz, do Núcleo de Estudos Sociopolíticos aí da PUC de Belo Horizonte, na Unesp, e tantas outras entidades, lançou um projeto, Encantar a Política. Está aí, está lançado, né? Todos são convidados a participar, porque nós precisamos, não podemos deixar a política ser tida como coisa suja, como coisa que não serve e não presta. Nós precisamos assumir essa ferramenta para a gente usar para o bem, porque ela trata do bem comum. Eu concluo com 3 frases que me convenceram a aceitar cargo público, lá na campanha da Fraternidade em 96. O documento Catequese Renovada, no item 300, diz: o cristão, como cidadão do mundo,
tem uma missão irrenunciável nas instituições do mundo social e político, para que aí, no mundo, se realize o reino de Deus. Outro documento de São João Paulo II, a Christi Fidelis Laici, os fiéis cristãos leigos, né? Diz assim, que nós não podemos, os cristãos leigos, não podem absolutamente abdicar do seu dever e direito de atuar na política, na administração dos bens para o bem comum. E terceira citação, eu já falei agora há pouco e concluo. Apostolicam Actuositatem, o apostolado dos leigos, um decreto do Concílio Ecumênico Vaticano II, no item 14, está escrito lá, os católicos, versados em políticas, firmes na fé, na devoção, na doutrina, na oração, não recuse cargo público. Se puder, por meio de uma digna administração, prover o bem comum e, ao mesmo tempo, abrir caminhos para o Evangelho. Eu tive essa experiência. Eu falava do Evangelho, eu falava do reino de Deus, a gente celebrava o reino, fazia procissão sobre o reino, encenações sobre o reino. Mas construção do reino mesmo, precisamos de ferramentas. São os movimentos sociais, são as organizações dos trabalhadores. Eu sou professor também, aposentado, mas professor. Ajudei a fundar o Sindiut, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Minas Gerais, né? Então, um sindicato bem organizado, um movimento social, o movimento das mulheres, o movimento dos trabalhadores em geral, né? Partidos políticos sérios, e a política como ferramenta que abre caminhos para o Evangelho. É por aí. Amém. Então, Cleiton, e aí, o dia a dia na vida comunitária, dia a dia na vida na educação, ali você dá aula, trabalha com a educação, né? Depois a Moema também, direto na educação, para lá e para cá, no dia a dia, né, Moema? Na presidência de uma conferência, assim, como fundadora de um instituto secular. Como é no dia a dia esse testemunho na profissão, no seu agir, nas suas atividades, na sua tarefa? Vai lá, irmão Cleiton. Isso. Eu sempre digo que a minha congregação, o meu fundador optou o pior espaço para tu ter tempo livre para a vida de oração, para a gente começa, abre o colégio às 6h30 da manhã e vai até quando der. Isso quando eu não estou em viagens pela pastoral vocacional, com grupos de missionários, seja de professores, de estudantes, por aí. Mas a mão, né, é o local que entende. Aqui na casa nós somos 3 irmãos e 5 jovens formandos, né? Às vezes eu passo 14, 15 dias fora de casa, mas a minha comunidade me acompanha. Nós temos as redes sociais, né, ali o WhatsApp, e ela vai me acompanhando. Mas a rotina da vida, da vida comunitária, eu sempre acreditei que é a comunidade que faz, né? São os irmãos que convivem com ela, são as pessoas que compõem essa vida comunitária, né? Quem faz a comunidade são aqueles que moram nela, não é a casa que está aqui, não é os espaços, né? A capela não vai ter sentido aqui na minha comunidade se nós não utilizarmos elas como espaço de oração, de partilha de vida, de morar uma missa na nossa comunidade, né? Não tem sentido os espaços comunitários. E a nossa vida comunitária, nós irmãos, nós temos um olhar muito forte para ela. E nós não assumimos uma missão pessoal, né? Os irmãos nacionalistas, religiosos, eu acho que em todas as congregações, isso, nunca assumem uma missão sozinho, sempre assumem em comunidade, né? Tanto que a minha congregação, ela tem um voto que somente a minha congregação tem, que é o voto de associação ao serviço educativo aos pobres. Então, eu não faço a missão sozinha, eu me associo com os irmãos para realizar a missão, né? Então, o cotidiano de um irmão gira em torno da vida comunitária, né? E nós que nos organizamos aqui.
E devido, digamos assim, à rotina que nós temos, seja da comunidade educativa, né, que é o nosso ponto de missão, né, a gente não chama escola, colégio, a gente chama comunidade educativa, porque a escola também, o colégio, é uma comunidade de fé também, né? A gente partilha a fé com aqueles que estão lá, leigos, colaboradores, estudantes, familiares dos estudantes, os diversos laçalistas que a gente chama, né, que estão dentro da comunidade, 5 jovens que estão na etapa do postulantado. Então, nós, irmãos, a gente tem um cuidado muito grande com eles, né, para que eles consigam realizar um bom processo formativo, tenham tempo para rezar, para meditar as experiências cotidianas que eles têm, seja nas aulas de teologia, nas aulas de filosofia, eles estudam pedagogia para se preparar para ser professores, né, para exercer bem a missão laçalista, então, para meditar, e também tempo para meditar a experiência que eles fazem lá em sala de aula, né, eles já vão para o colégio, para a comunidade educativa, para a sala de aula com os estudantes, e a nossa comunidade gira em torno disso, né, para que a gente tenha boas experiências, partilhe essas experiências e assumamos essa nossa missão de forma comunitária. Amém. Obrigada. E aí, Moema? Eu acho que Como é que é? eu O dia a dia na acho que educação? antes de falar do meu cotidiano, falar um pouco da consagração secular, Isso, né, para o isso. pessoal também Dia a dia perceber, como né, consagrado como é que é. secular. Aham. Né? Então, o que acontece? A consagrada secular, como é que surgiu na igreja, né? Ela surgiu justamente no momento de muita perseguição, de muita dificuldade até dos religiosos, né? Começaram a surgir grupos onde trabalhavam no meio do povo sem se identificar, até pela situação mesmo. E lá pelas tantas, né, começaram esses grupos a crescer, já em 1936, já 25 grupos bem organizados, né, pediram, então, aprovação à igreja. Aí, então, o Papa disse, olha, vamos esperar mais um pouquinho, né, vamos assim, amadurecer. E do dia 2 de fevereiro de 1947, justamente o dia do consagrado, o Papa Pio XII, então, aprovou esse tipo de vida, pela prova da Mater Ecclesiae. E o que seria esse tipo de vida? Você viver no meio do povo, né? No meio do povo, como um fermento evangélico, né? Mostrando, mas ao mesmo tempo fazendo os votos de pobreza, castidade e obediência no meio da sociedade, né? Então, ele dizia bem assim no documento, lá onde os religiosos não puderem ir, não puderem alcançar, vocês deverão estar. Então, é esse sentido assim. E o Papa, então, o Bento XVI, nos diz assim, sejam parábolas de esperança nesse mundo, agora sem sentido, muitas vezes, com tantos conflitos, ser parábola de esperança. Então, onde você for, levar esperança. E agora, ultimamente, então, teve o aniversário da prova da Mater Ecclesiae, o Papa Francisco, então, escreveu uma carta para os institutos. E ele pede assim, olha, vocês trabalharam já muito, mas a igreja está esperando mais ainda de vocês. Está esperando o quê? Que vocês tragam para a igreja novas formas de evangelizar este mundo aí. Né? Então, o quê? Nesse mundo aí, nós temos, até tem um laboratório experimental de novas formas de evangelização. E agora nós vamos ter, então, o ano que vem, um congresso latino-americano que a gente está organizando em São Paulo. Né? E aí, no congresso, justamente, uma coisa importante vai ser refletir sobre tudo isso, novas formas desse mundo. Nós temos que dar essa resposta, né? A carta que o Papa nos pediu, mas com projetos concretos. Né? Então, a gente está trabalhando e vendo essa parte aqui. Mas o que a gente vive no cotidiano? O meu instituto tem como carisma testemunhar o amor misericordioso de Deus. Então, aqueles mais excluídos, aqueles mais rejeitados, lá nós devemos fazer alguma forma de presença, algo, né? E tem como dimensão apostólica, então, tecer um mundo mais fraterno, justo, né, dentro da sociedade. Então, a gente tem que pensar sempre, como eu vou trabalhar essa forma? Então, a partir do quê? Da própria profissão que a gente tem. Então, eu como professora, como eu tenho que trabalhar? E eu trabalhei em lugares bastante difíceis, bastante pobres, né? Fui diretora, então, sempre organizando essa parte, olhar para esse que tem mais necessidades.
né? Então, mesmo a sala de aula, qual é o que tem mais necessidade aqui? Qual é o que está precisando? Por quê? Porque é testemunhar a misericórdia, tecendo, então, esse mundo mais justo e mais fraterno, né? E aí, depois nós temos dentro da Constituição os itens, né? Acolher, hospedar, então, vários itens, então, que aparecem como realizar isso aqui, né? E agora, o meu cotidiano, atualmente, eu tenho que fazer lá fazer um itemzinho, que eu vou fazer, né? Porque é tanta, é lá aquela parte da arquiníase, mas também a CMBB, que nós temos que participar de toda aquilo tudo que está ali, né? E a Carla que me telefona, né? E eu que atormento também a paciência do Marcos, que está aqui, bastante atormentado, porque tudo que a gente precisa, a gente está pedindo para ele, né? Então, é essa coisa de viver, né, o cotidiano. E uma coisa que eu gosto muito mesmo é dentro da nossa, aqui na nossa paróquia, na Catedral de Caxias, que eu moro, foram formadas comunidades, né, com aquele documento que saiu sobre as comunidades, então nós temos uma comunidade. E essa comunidade, quando começou, justamente para a leitura orante da Bíblia, né, o Evangelho que nós meditamos. Mas eu percebi, assim, como essa comunidade cresceu, aquele grupo. Então, foram divididos em várias comunidades. Eu recebi uma comunidade, conforme os apóstolos, outras vezes São Bartolomeu, eu coordeno. Como essa comunidade cresceu, de pessoal que não sabia nem abrir evangelho, nem nada, né? Aí começamos, primeiro fizemos todo um trabalho de estudo e tal, depois, então, começamos a leitura orante, e como essas pessoas também, elas dão um testemunho forte, né? De vida de evangelho. E agora nós pegamos também um trabalho aqui, porque o que está acontecendo? Principalmente nós vivemos um clima frio. As crianças, os bebezinhos que nascem nos hospitais, especialmente no Hospital Geral, e um outro hospital também, que é do SUS, eles não têm roupinha nenhuma. Eles nascem, aliás, nascem sem roupinha, todo mundo nasce, né? Mas eles nascem sem ter nada, absolutamente nada. Então, ficam ali enrolados, às vezes, com qualquer coisa, né? Sem nada. Então, nós estamos fazendo agora um trabalho de campanha permanente para as roupinhas dessas crianças. E essa comunidade que promoveu e foi desenvolvendo. Então, algum gesto concreto, né, nesse que mais preciso. Maravilha. Que bom. Marcos, tem alguma coisa no chat, algum comentário assim? Vamos ver. Olha, aqui eu queria mostrar, não sei se aparece aí. Desculpa. Esse aqui é o ícone, né, que nós usamos para o nosso instituto, o ícone da Trindade, né? Ali do centro está o humano todo, e o pai sustentando, né? O filho no serviço, lavando os pés, mas também curando, libertando e salvando o Espírito Santo. Isso aqui é da nossa Constituição. Nós temos, então, uma regra de vida, né? E que é a Constituição, como todos os outros, e o regulamento. Aí está o Marcos falando, o que tem no chat. Uhum. Vamos ver. São questionamentos que surgem dessa nossa conversa, coisa boa, né? Mas agora vamos, então, passar para a segunda pergunta. Essa é um pouco mais direcionada. Nós estamos agora, nesse dia 15, entrando na Semana da Vida Consagrada, né? Uma vida consagrada religiosa e secular. Então, assim, como nós vemos, assim, também como leigos engajados, como família, como seculares, como religiosos, como nós vemos e pensamos atualmente a vida consagrada dentro das instituições religiosas, dentro dos institutos seculares. O que pensamos, como vemos? E nessa questão da vocação também, hoje em dia, o que fazer, né,
para atrair, para suscitar essa resposta, suscitar essa consciência vocacional, suscitar essa dimensão vocacional que todo ser humano tem. Então, como nós vemos isso? A vida consagrada hoje, tanto institutos seculares como institutos religiosos, como nós vemos a questão dessa vocação específica, né? Como atrair, como criar consciência. Eu acho importante a gente ter um termômetro, não, mas uma visão disso, né? Quem começaria? Posso convidar o Laudelino para começar? Pegar assim de... Tá bom. Então, primeiro, é uma bênção para a igreja e para o mundo a existência dos institutos seculares, né? Claro, é suscitado pelo Espírito Santo, né? Reconhecido pela igreja, como a Moema lembrou aí, apesar de que já existe há muito mais tempo, né? Mas foi reconhecido, né, pelas congregações do Vaticano e pelo Papa Pio XII, né? São uma grande bênção para a igreja, instituto secular. Tem algo de consagração, algo de interface com a vida religiosa ativa, contemplativa, né? Mas tem também com o laicato no mundo, né? Então, faz aquele meio de campo ali tão importante do testemunho, de carismas, né? Cada instituto tem o seu carisma, e em torno do carisma vivencia, testemunha o evangelho. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco vários dos institutos, né? Porque já desde o início das Assembleias dos Organismos do Povo de Deus, em 1991, eu já era do Conselho Nacional do Laicato, então eu participei daquelas assembleias, que a presidente da CNIS, na época não tinha o B, né? CNIS, hoje é CNIS B, do Brasil. A presidente era a Inês Brochais, né? A Inês, durante o tempo. E depois outras que foram, fiquei muito amigo também da Helena Paludo, mais recentemente a Guadalupe, né? E agora a Moema. Então a gente teve essa oportunidade de conhecer um pouco esse modo de vida que faz parte do corpo eclesial e que tanto enriquece no testemunho do evangelho nas realidades do dia a dia, né? No mundo, na sociedade do trabalho, né, rural, urbano, com todos e todas, né, em todos os setores onde o cristão leigo atua, e atua com uma consagração especial e com a mística, né, evangélica através de um carisma. Então a gente vê com muita esperança. Agora estão surgindo de uns tempos para cá muito fortes as novas comunidades, né? E acho que é mais um intermediário aí também. Tem sido feito um estudo, o CNBB criou um grupo de trabalho com novas comunidades constituída de cristãos leigos e leigas. Tem padres, tem, né, presbíteros, tem diáconos, tem religiosos ali juntos, mas eles, a imensa maioria é cristão leigo. Então tem um grupo de trabalho e a gente tem visto algumas coisas que os distingue dos demais organismos, né? Aliás, olha que riqueza que estamos hoje aqui, né? Nós temos aqui cristão consagrado, né, com votos, que vai fazer o voto perpétuo agora, nosso querido Cleiton, e temos família aí, né, casal, cristão leigo casado, matrimônio, né, é uma vocação, e temos cristão leigos e leigas aqui de institutos seculares. Então, são todos membros do mesmo corpo. Faltam aqui os ministros ordenados, né, o cristão bispo, o cristão presbítero e o cristão diácono, né, que completaria, então, esse corpo, inclusive o cristão bispo de Roma, né, que é o nosso querido Papa. Então, eu diria que o que está faltando nessa pergunta aí, para concluir, o que falta, então, para atrair mais pessoas, não é isso? Como atrair, suscitar novas vocações? Eu que tive a oportunidade de conhecer esse tempo todo, de conviver com institutos seculares, eu digo com uma certeza, falta conhecimento da parte da maioria das pessoas.
sabe? E de todos. Tem cristão bispo, cristão presbítero, que não conhece bem os institutos seculares, cristãos leigos. Eu encontro jovens que estão na busca, né? Querendo uma vocação. Eu sempre falo, olha, tem também, fique sabendo que existe um modo de ser, de estar no mundo, que nós somos chamados a ser e a estar, né? Como cristão. O que nos distingue é o modo de ser e de estar no mundo. É o que distingue um bispo de nós, cristãos leigos. É o modo de ser e de estar. Não é isso? O Concílio Ecumênico Vaticano II fala que o que nos distingue, porém, não nos separa. Somos um único corpo. Mas o que nos distingue são os ministérios, os serviços, os carismas. Isso nos distingue, né? Um é ministro ordenado, o outro não é. Mas o outro tem um carisma tal, o outro tem outro carisma, né? Isso nos distingue, porém não nos separa. E todos somos dotados, né, de dons, carismas, serviços, ministérios para a revelação do reino, né? E a expansão do reino de Deus na história. Então, eu me comprometo, já me comprometi com as outras presidências da CNIS-B, a sempre divulgar. No ano que vem vai ser o ano, estamos no mês vocacional agora, agosto, mas o ano que vem será o ano inteiro, o ano vocacional, não é isso? E nós estamos presentes lá, né? A CNIS-B tem uma pessoa lá na comissão central, era Guadalupe, agora Moema, né? E às vezes aparece lá outras pessoas representando. Eu faço parte pelo laicato, para sempre lembrar, vocação é ampla, vocação tem também, e muito especial, do cristão leigo consagrado no instituto secular, ou numa congregação religiosa, numa ordem. Tem também o cristão leigo na família, no trabalho, na política, etc, etc, para não alongar mais. Então, o que falta sim, e a gente se compromete junto, propagar, mostrar para a juventude que existe esse modo fecundo, né? E bonito, tem a beleza dos dons do Espírito, que são os institutos seculares. Maravilha. Irmão Preto, qual é a tua visão disso? A vida consagrada hoje, tanto nos institutos religiosos quanto nos institutos seculares. O que você pensa? O que você vê? Qual é a filtragem, assim? E o que precisa para chamar esses jovens a pensar também nesse estilo de vida? Sim, então, Carla, eu acredito que a gente tem que estar junto com eles, né? Eu acho que o Papa Francisco, quando fala que a igreja ela tem que ser uma igreja em saída, né? Também faz esse convite de estarmos em diversos lugares, em especial com os jovens e com as pessoas, né? Hoje, a minha congregação, a gente está utilizando das redes sociais, como principalmente Facebook e Instagram, para divulgar o processo da vocação. A gente até faz uma propaganda para uma pessoa das redes sociais que entende sobre isso, né? E ele nos ajuda, então a gente paga, digamos assim, o Facebook, o Instagram, para divulgar nas redes sociais a nossa vocação de irmão. E nós estamos tendo alguns vocacionados vindo daí. Mas nós também, só que a grande maioria são em paróquias, em comunidades, né? São a grande maioria dos jovens. Só que na época da pandemia, a forma que a gente teve de não parar a pastoral vocacional foi ir para as redes sociais. Eu vi que teve um movimento muito forte de muitas congregações, de muitos religiosos, de muitos padres, né? Só que algumas vezes eu percebi assim que tinham religiosos, tinham seminaristas que estavam fazendo dancinhas do TikTok, fazendo essas coisas assim. Claro, é interessante, chama a atenção do jovem, até cativa. Só que quando a gente fala de vocação, o jovem ele quer algo diferente. Porque uma piada, uma dança, alguma coisa engraçada, ele encontra em qualquer lugar, né? É só ele procurar nas redes sociais que ele procura. Só que quando a gente fala de vocação, o jovem, ele, mesmo que seja um jovem lá de 14, 15 anos, ele quer que a gente tenha uma conversa séria com ele, que por vezes ele não vai ter em qualquer outro lugar, né?
Então, ele quer coisas sérias. E eu vejo que a nossa função, seja como religioso secular, como leigo, como quando for falar de família, também da vocação familiar, é estar no meio dos jovens. Ali o Paulo falou, ele chega no elevador e dá um bom dia, uma boa tarde firme para as pessoas. Isso também é testemunho, também é estar junto com os jovens, né? Seja em nossas paróquias, seja em nossos ambientes familiares, e também dar espaços para os nossos jovens, né? Cativar eles pelo nosso exemplo, mas também dar espaços e oportunidades para eles, e mostrar que os ambientes são sérios. O pessoal sempre, quando entrei na vida religiosa, com 18 anos, né, hoje eu tenho 28, o pessoal dizia, a vida religiosa está se acabando, a vida religiosa está... Então, ninguém me motivava, né? Hoje, quando eu faço pastoral vocacional, ou estou com um jovem, ele fala, mas vocês estão em menos irmãos. Eu falei, podemos até estar em menos irmãos, mas estamos com muitos irmãos convictos do que é ser irmão. Então, ser cristão também é isso, né? Está diminuindo. Se fala muito, o cristão católico não praticante. Daí tá, mas católico, para ser cristão católico, exige uma prática, uma vivência, né? Então, será que essa pessoa está vivenciando mesmo a fé? Né? Então, falar com essas convicções e falar, digamos, de forma séria, mas não de forma pesada, leve, mas séria para o jovem. Porque quando fala de vocação, e neste mundo que a gente sabe que é um mundo que as coisas tudo provisório, né? Até uma música, quando lança, faz sucesso durante um mês, depois acaba. O jovem quer uma coisa séria para a vida dele, consolidada. Eles têm muitas dúvidas, e quando a gente tira as dúvidas, apresenta, é para mim. E eu destaco muito a vocação adulta também, né? Hoje a minha congregação está acolhendo vocacionados adultos, né? Eu acompanho vocacionados de 40 anos, um jovem de 28 anos acompanhando vocacionados de 40 anos. Mas quem tem a experiência de irmão religioso sou eu. Eu que posso dar o testemunho para esse vocacionado e convidá-lo. Ele pode ser mais maduro em algumas questões, mas quem dá o testemunho é ele. E por isso que eu vejo que cai uma responsabilidade muito grande para nós, quando dar o testemunho, que seja de forma madura, consciente, né? Indiferente da idade, né? Então, eu acredito que é por aí. E a gente tem que ter esperança, né? Quando o pessoal vem com esse pessimismo, acabou a era da Igreja Católica, acabou as vocações, está diminuindo, quem que vai ser o último a apagar a luz? Eu sempre digo, né? A luz é algo material, né? Mas a esperança, essa luz do Espírito Santo, ultrapassa essas questões, né? E um pensamento que eu estou tendo, que eu tive muito nessa missão que eu fui para Manaus, né? Que vocês destacaram, né? Falaram ali no início. Se um dia a gente não conseguir mais manter as nossas comunidades religiosas por falta de pessoas, a gente transforme a nossa comunidade no mundo, né? E aquilo que mais precioso da nossa comunidade, que é as nossas capelas, né? A gente, nas comunidades religiosas, tem as nossas capelas. As capelas, a gente olhe para elas como sendo as periferias, né? O lugar da gente rezar, encontrar com Deus, meditar, celebrar o evangelho, né? Esses locais. E eu tenho muita fé na vida religiosa, seja secular, seja consagrada. Eu tenho muita fé, eu acredito muito nela, e eu creio que se a gente mantém essa fé viva, né, é porque a gente acredita em algo, né, algo que toca nossos corações, e se toca em mim, eu acredito que a gente também pode fazer tocar nos outros. Motivar e partilhar e dar esse testemunho. Então, eu sou um defensor, eu acredito que a gente vai evangelizar por muitos e muitos anos. Aí. Maravilha. Paulo e a Miriam, o que vocês pensam disso, assim? Como é que vocês acham que anda a vida consagrada? Como que tá esses jovens? Então, Carla, a responsabilidade da família é a base, é fundamental, a família como igreja doméstica. Então, nós temos sido, sim, abordados, olha, a responsabilidade da vida religiosa consagrada é da família, realmente é a base. Para essa resposta que o Cleiton falou aí, essa resposta madura, né? Então vamos com o adulto. Então, a pessoa tem que ter, a criança, o adolescente, tem que ter aquela base dentro de casa, principalmente através dos pais, o compromisso, a fidelidade e a perseverança na fé, sabe? No dia a dia, no cotidiano, cada
coisa assim que a nossa atitude vai falar mais forte para eles do que o que a mídia está colocando lá. Então, assim, é a base da vida religiosa, mesmo da vida matrimonial, bem-sucedida, dentro dos parâmetros da nossa igreja. A família, o casal, tem essa grande responsabilidade. E mesmo porque, Carla, nós estamos vivendo um momento diferenciado. Por quê? O desenvolvimento está chegando até nós. E ele vem de uma forma repentina. Então, a família tem uma responsabilidade de preparar os filhos para esse momento. A mídia, principalmente, ela tem coisa boa, mas se a gente analisar quanta coisa ruim está ali para destruir a família, para destruir valores, então é preciso que sejamos aqueles que vão preparar os jovens para enfrentar esse momento. E, evidentemente, para buscar novas vocações. É difícil para a gente falar deve ser assim, deve ser assado, mas cabe às comunidades, às regiões, descobrirem quais são esses encantamentos que devem ser despertados nos jovens. Nós também trabalhamos com jovens. Uhum. E a gente vê que neles há uma ansiedade, uma busca diferente de que seja as baladas e tudo mais, entendendo? Que o mundo está nos oferecendo para nos afastar de Deus. Então, é preciso que a família tenha essa responsabilidade de preparar os jovens para esse momento diferente que nós estamos vivendo. A mídia é uma coisa, não dá para mensurar. Hoje é uma coisa, um mecanismo, um aparelho. Daí 2 meses, aquele aparelho já está ultrapassado, já é obsoleto. E o que vem disso? A gente costuma muito chamar a atenção para os pais de comprar determinados aparelhos para os filhos e deixá-los à mercê desses aparelhos. É bom que eles fiquem aqui em casa, ficam quietos no quarto, então não está atrapalhando o nosso dia a dia, o nosso desenrolar, o nosso planejamento. Mas acontece que esses pais não sabem que eles não estão sozinhos lá no seu escritório, no seu quarto, com esses aparelhos. São milhões de pessoas não qualificadas que estão colocando pensamentos errados na cabeça deles. Então, é preciso que haja realmente uma conscientização voltada para Deus. E essa conscientização, eu voltaria mais uma vez a falar, começa na catequese inicial da criança. Eu me lembro, eu tenho memória ainda de 8 anos de idade, meus pais me levando para participar da missa. E não era tarde, não, viu? Quando era com a minha mãe, era a missa das 6 horas da manhã. Quando era com meu pai, era a missa de 8 horas, porque ele era vicentino, e eu já participava das reuniões com ele. Então, ele me dava muitos exemplos. Aliás, a gente com a idade mais avançada tem exemplos fabulosos, tem testemunhos que não acabam mais, e a gente não quer monopolizar o horário. Mas é preciso que as famílias se conscientizem de que as vocações nascem a partir delas. Às vezes, a gente, na palestra, costuma dizer, olha, está faltando padres, está faltando irmãos, está faltando religiosas. Sei que vocês não querem que seus filhos sejam padres ou religiosas, mas reza para o vizinho despertar vocação para os padres e os religiosos. E isso nós temos que orar constantemente
para que haja novas vocações. Só uma palhinha rapidinho, viu, Carla? Você, Cleiton, falou no fator esperança. Dom Helder Câmara, ele falava, chegou do Nordeste, pessoal, Senhor é meu pastor, nada me faltará, pessoal com fome, sem casa, sem teto, e cantava, sem água principalmente, e cantava fortemente, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ele descobriu que o que reinava dentro de cada um é a esperança. Então, essa esperança, eu também acredito nela. Quando nós estamos trabalhando EJC, Encontro de Jovens com Cristo, que nós vemos lá 200 jovens, tio, tia, sabe? A gente vê que dentro do coração deles tem uma esperança e tem uma semente boa e que a gente pode regar aquilo ali para eles chegarem até as mãos de vocês. Amém? Moema, e aí, como você vê a vida consagrada hoje? Como dar uma esperança? Eu estava conversando, ouvindo a Miriam falar, e Paulo, eu acho que a família traz uma coisa muito importante. A família traz, né? Porque aquelas sementinhas que estão ali na pessoa, depois se desenvolve, né? A família rega aquela parte, digamos, espiritual, aquela parte humana, aquela parte psicológica, é fundamental ali, né? Uma base muito grande. E ali também a questão dos valores. O que a gente está vendo, na medida que vai esvaziando os valores, vai esvaziando o sentido da vida. Porque hoje se pergunta assim, quantas pessoas perderam o sentido da vida, né? Quantas pessoas, o desespero mesmo. Então, há um esvaziamento muito grande. E eu acho que o nosso mundo ocidental, mesmo a Europa, aqui, está muito esvaziado. Agora que eu estou trabalhando muito lá com a Índia, claro que lá a Índia tem vários problemas, não resta dúvida, mas eles têm muito sentido sagrado. Ainda é muito forte lá o sentido sagrado, né? Embora tenha todas aquelas religiões e quantidade, né? Outro dia eu tinha um rapaz que estragou a moto, estava rezando para o Deus da moto dar um jeito, né? Mas eles têm sentido sagrado, né? Tem sentido sagrado. Mais que nós. Então, muito também, até os filmes, as coisas que eles passam, eles têm muito sentido, assim, ainda de preservar, sabe? Aquelas coisas sagradas. E nós vai esvaziando. A gente olhar mesmo nos filmes que nós vemos, quantos é violência, é mais sexo, não tem, às vezes, um sentido mesmo de vida, né? De valores mesmo. Por quê? Passa esvaziamento dos valores, né? Então, esse aí. E outra coisa que eu acho interessante é o acreditar, por exemplo, a vocação. Você tem que acreditar, está falando também o irmão Cleito, né? Se você não acredita, por exemplo, eu sou consagrada, mas eu não acredito, não tem mais vocação. No momento que eu disser não tem mais vocação, eu não vou trabalhar para vocação, coisa de nenhuma, né? Porque eu já botei ali um empecilho. Aliás, em qualquer coisa, uma empresa que eu digo assim, não vai dar certo minha empresa, a empresa não vai adiante, né? Qualquer coisa. Então, a gente tem que acreditar. Eu digo que nem São Paulo, esperar contra toda esperança. Tu não está enxergando, mas certas coisas são devagar. A gente está acostumado com uma coisa muito rápida, né? Eu quero gelo. Não, vai cultivando, vai fazendo acontecer, e aquilo vai crescendo, né? Então, isso aqui eu acho bem importante. Outra coisa importante também é o convite. Às vezes tem pessoas que nunca pensaram, talvez, mas tu observe. Esses dias eu observei uma moça lá na igreja e tal, mas ela participa muito bem, ela tem uma vivência muito boa, profunda. Eu convidei, e sabe, tu não quer? Mas eu vou pensar. Quer dizer, essa coisa, às vezes precisa aquele convite, né? Aquele meio, vamos dizer, a providência também serve da gente, né? Para fazer esse convite. Então, convidar, quando a gente vê que a pessoa tem pessoas que têm sinais muito fortes de vocação. E outra coisa que eu percebo, assim, é que a pessoa vocacionada está muito nela, muito entranhado nela, muito forte nela. Eu conheci um rapaz que ele tinha vocação bem forte, tanto que gostava de conversar com a gente, reflexão e tal. Depois a mãe não queria que ele fosse padre, de jeito nenhum. E ele ficou para não desagradar a família e tal. Sabe que até hoje não se encontrou com ele mesmo. Ele não casou e não se encontra, parece, sabe, uma coisa que está faltando na vida dele. Ele não chegou àquilo que ele devia chegar, né? Então, ficou uma coisa assim. A gente tem que ver que a vocação é muito profunda. Eu já vi, conversando com pessoas também,
que tinham vocação e por vários motivos não seguiram, parece que não ficou bem a vida, né? Por quê? Porque não correspondeu àquilo que foi o chamado interior de Deus. Porque eu digo, Deus continua chamando, né? Ele continua chamando. E a pessoa então, eu vejo essa parte aqui. E também servir, porque nós temos sites, já aconteceu, tem 2 até, já aconteceu de pessoas até na Itália de consultar, estar procurando e achar e depois entrar em contato com a gente. Então, são várias formas de divulgações, né, que nós temos, mas eu acho que parte para o princípio muito da gente rezar, confiar na divina providência, que mande vocações, né, segundo a vontade de Deus, e acreditar naquilo. Então, isso aí é fundamental, acreditar que é possível, que tem vocações, apesar das dificuldades que nós temos, que não é tão fácil. E também as vocações que vêm hoje, eu acredito que elas sejam assim, muito determinadas, né? Porque uma vez entrava uma quantidade enorme, né? Era 100 pessoas entravam, era uma coisa assim, incrível, eu vi. Mas era um passado, e nem sei se as pessoas realmente estavam tão convictas daquilo. E hoje eu penso que as pessoas que entram estão mais convictas daquilo que elas querem no caminho delas também. Amém. Então, agora, para terminar, nós temos alguns minutinhos, a gente, então, fazer mais, vamos rezar a oração para a gente se despedindo, a rezar a oração do mês vocacional, depois agradece, faz as despedidas e encerra a sala. Pode ser? Marcos vai colocar para nós ali, então, a oração do mês vocacional. Tranquilo. Relâmpago aqui. A Josi, maravilha, live, obrigada por esse momento. Tem várias, depois vocês deem uma olhada, tem várias mensagens nesse sentido. Realmente foi muito bom. Muito. Muito bom conversar sobre a gente, né? Sabe, cada um lê uma parte dela, né? Fica melhor. Tá, então a Miriam e o Paulo começam, depois o Cleiton e o Laudelino depois, pode ser? Vamos lá. Sim. Ó Deus de infinita bondade, que sempre nos acompanhais em nossa caminhada sinodal. Pode continuar. Sede força e proteção para aqueles que realizam seu itinerário de discernimento vocacional. Inspirados no projeto de vida de tantos santos e santas, possamos dar testemunho de fé, afirmando: eu vi o Senhor. Configurai em nossos corações a Cristo bom pastor, a fim de que nossos propósitos e ações possam sempre indicar que Cristo vive, somos suas testemunhas. Que o Espírito Santo nos ilumine e que em nossa missão evangelizadora saibamos transbordar de afeto, ternura e compaixão. Olhai e acompanhai vossos filhos e filhas, para que, a exemplo de nossa querida Mãe Maria, tenhamos a sensibilidade
de nos colocar à disposição da promoção de uma cultura vocacional na igreja e na sociedade. Isso vos suplicamos, ó Pai, por intermédio de vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, assim, para a nossa saudação final... Eu agradeço, né? Agradeço a Miriam, umas saudades muito grandes de vocês dois aí, nossos Também, amigos de tanto encontrar. tempo, né? Muito tempo. Né? Também obrigada para o irmão Cleito, né? Que a gente sempre conversa, aliás, nem conversamos, é só questão de reunião, né? Hoje que a gente conversou mais. Ele disse que não me conhece pessoalmente, mas vai chegar o momento que a gente vai se conhecer lá em Santa Maria. Laudelino também, prazer em conhecer. Vou dizer para a Sônia que foi ótimo. O enviado dela era para mim, a Sônia, né? Aí ela pediu para o amigo. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada também à Carla, né? A Carla, que conduziu, e o Marcos, que estava ali nos ajudando também. A todos, então, obrigada, e foi tão bom estar com vocês e aprender. É tão bom aquela coisa, quando compartilha, né? Nós crescemos juntos, nos enriquecemos, né? E a todos que participaram aqui, a Sônia lá do Rio, né, Sônia? Também está aqui, também. E os demais que estão aí participando. Maravilha. Tá bom. Então, muito obrigada. Muita saudade. Paulinha, eu quero dar um tchau bem rápido, tchau. 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 Tchau, Beijo, Paulinha, muito obrigada. Então, essa semana... Obrigada pela partilha. Isso, Obrigada pelos agradecimentos. Nós vamos dormir tudo agradecidos a Deus hoje. A gente vai estar unido Obrigada. no amor, na comunhão e na oração. Amém. É verdade. Fiquem bem, já estamos 3 minutos atrasados. Imagina. Tá Deus bom. abençoe, Nossa Senhora nos acompanhe. Amém. 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 Hoje é dia de Nossa Senhora, né? Obrigada, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado aí, Marcos, pelo trabalho seu. Muito. Obrigada, Moema. Vamos ser Boa noite testemunha a do todos. Cristo que vive. Paz e bem. Bom te ver, viu, Carla? Boa mediação. Tudo maravilhoso. Fiquem bem, cuidem-se. Paz e bem. Paz e Paz bem. e bem. Vai se bem. Ô, Paulo e Miriam, eu posso fazer uma pergunta fora do ar? Pode.